Bora, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Franquia Cast, dessa vez aqui na EFN, a Expo Franchising Nordeste. Estou aqui com 3 craques do franchising empreendedorismo brasileiro. Estou aqui com o Kleber, da Sorridentes, o Léo, da Anjos Colchões, e o Jairo, o famoso stand-up corporativo guy. Eles vão se apresentar aqui rapidinho. A gente vai falar hoje sobre o que o empreendedor precisa saber antes de abrir o negócio. Dicas infalíveis para ter empresa de sucesso. Primeiro eu quero que vocês se apresentem rapidinho, começando aí pelo Kleber. Fazer uma rodada rápida aí, Clebão. Bora. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Kleber é sócio fundador do Grupo Salos, hoje a maior holding de saúde e bem-estar do Brasil, né? Dona da Sorridentes, clínicas odontológicas, com 27 anos de experiência no mercado, com mais de 580 franquias, também da Geolaser, clínica de estética e depilação, tudo no único lugar. A gente adquiriu essa marca em 2018, com 11 unidades, hoje já são mais de 300 franquias, então um crescimento absurdo aí, graças a Deus. Com fundadora Giovanna Antonelli? Exatamente, a fundadora Giovanna Antonelli, que continua sendo a nossa sócia e também embaixadora da marca. Fundamos em 2018 a primeira clínica de oftalmologia, né? A primeira franquia de clínicas oftalmológicas do Brasil, que é a Olhar Certo, e adquirimos no meio do ano passado uma rede de clínicas de vacinas formatada aqui no Nordeste, em Fortaleza, né, chamada Imune. Nós transformamos esse negócio para Amo Vacinas e 16 de dezembro nós lançamos para a nossa rede e já é a maior franquia de vacinas do Brasil, com mais de 100 unidades. Temos orgulho de ser a primeira, né, com a Sorridentes, a primeira franquia do Brasil a ser case de estudos em Harvard. Muito fera. Show. Valeu, Kleber. Léo, fala um pouquinho das discussões, por favor. Boa noite a todos. Falar um pouquinho da Anjos, né? A empresa já tem mais de 30 anos. Meu pai foi o criador da marca. E há 12 anos estamos com as franquias. A gente demorou 10 anos, 11 anos para atingir o número 100 de lojas e apenas um ano de 100 para 170 lojas. Então, estamos num ritmo acelerado, profissionalizando a empresa, criamos todo um suporte para o franqueado e, principalmente, a gente tem inovado cada vez mais o nosso ramo de colchões, de sofás, fazendo uma loja, trazendo experiência para o cliente e esperamos aí atingir as 500 lojas até 2025. Já tem 180 lojas abertas e mais 90 lojas vendidas. Então o ritmo aí está sendo mais de 100 lojas vendidas todo ano. Quase que dobrou o tamanho em 12 meses, né, cara? Exatamente. A gente pegou o fio e principalmente a gente está profissionalizando e melhorando a cada dia. Incrível, Léo. Parabéns. Jário, você que é coach, especialista em Neurosemântica. Isso. Também hipnose. Isso. E faz o stand-up corporativo. Conta pra gente um pouco, que a gente tá nos bastidores comentando como é que funciona esse trabalho. Na realidade, boa noite. Um prazer estar aqui com você, Rafa. Na realidade, eu trabalho, né, eu sou psicólogo de formação e trabalhei em empresas fazendo desenvolvimento de pessoas e vi que tinha um viés aí de bom humor, de comédia na história. E a gente fez um trabalho chamado stand-up corporativo, que nada mais é do que levar descontração, bom humor, mas conteúdo e transformação para as pessoas. E tem um ponto muito interessante, que a primeira vez que eu fiz o stand-up corporativo, teve um palestrante famoso aí do Brasil que falou assim, ó, cara, você transforma as pessoas, você é transformador de pessoas. E aí, eu todo empolgado com isso, né? Conheci uma moça num voo São Paulo-Brasília, ela falou, o que é que você faz? Eu disse, minha chance. Eu disse, eu sou transformador de pessoas. Ela disse, você tem salão aonde? Eu disse, não, eu não tenho salão. Então acabou esse negócio de ser transformador de pessoas. Na realidade, eu faço stand-up corporativo para mudar a forma das pessoas verem o que elas fazem. Então, comportamento é o que eu faço hoje, é mudança de comportamento, principalmente no nível da liderança. A gente sabe que, por exemplo, o Kleber tem certeza que franquia só dá certo se a gente tiver um gestor na frente que respeita as pessoas, que sabe trabalhar com gente, né? Porque a gente está no século XXI, ainda tem gente que chega para mim e dizer, Jairo, eu tenho os elementos da minha equipe, eu chamo a equipe de elemento, cara. Então, daí tá tudo errado, né? Porra. Daí tá tudo ruim, né, cara? Não dá, né? Total. A equipe é o reflexo do dono, né? Não então, tem jeito. Vai não falar tem mal jeito. da sua equipe? Não Já dá, pensou? né? O cara disse assim, minha equipe é toda ruim, você é o quê? Eu sou o gerente. Ele é bom. Eu sou o treinador dessa equipe. Não, é que nem também ficar reclamando de cliente. A gente vê tanta gente que reclama do cliente. Não, e restaurante que reclama do iFood, pô, sai do iFood então. Por que Então você tá fazendo sai. iFood então, pô? Ah, Tá fazendo o que lá? Não, o cara chega assim, ó, eu quero um emprego, tá? Aí manda o currículo, você faz entrevista, você pra trabalhar em shopping, você quer? Quero. É domingo a domingo, você quer? Quero. É uma folga na semana, você quer? Tem uns que choram na entrevista, é meu sonho. Depois ele reclama. Então, Não é dá. complicado, né?
Ó, vamos falar aqui sobre o que o empreendedor precisa saber antes de abrir um negócio. E aí, a gente tem aqui dois grandes empresários e gestores aí de rede de franquias de dezenas, centenas de unidades. E eu acho que o Jair também pode complementar com a sua experiência, assim como eu. Mas o que vocês poderiam já dizer de cara para aquele empreendedor de primeira viagem? Vocês têm na rede de vocês, primeiro, queria saber, vocês têm na rede de vocês aí esse perfil de empreendedor de primeira viagem? Se sim, como é que você joga esse jogo? Que cartas você põe na mesa para deixar claro como é que funciona um negócio para esse cara que nunca teve experiência e principalmente dentro do universo de franquias? Acho que eu vou complementar isso daí que a gente está falando. Quando a pessoa vai abrir uma franquia, ela tem que saber o que ela está querendo abrir. Então, como a gente estava citando aqui, você vai abrir uma franquia que você num shopping, mas você não gosta de trabalhar no final de semana, não vai dar certo. Então tem que saber exatamente o que você gosta e o que é os pontos fracos, os pontos ruins daquela franqueadora que você vai ter que trabalhar. No nosso caso, por exemplo, se não for um perfil comercial, um perfil vendedor, ele não vai dar certo na nossa franquia. É mesmo? Que talvez dentro de um ramo de alimentação ele dê certo, né? Mas não gosta de cozinhar, como a gente escutou hoje lá, não gosta de cozinhar, mas quero ir lá numa franquia e vai dar certo, porque tem um glamour de ter algo de alimentação. É claro que não vai dar certo. Então acho que o primeiro ponto aí você tem que ver algo que você se identifique com a empresa. Eu concordo e assim, quem quer empreender não tem esse negócio de ficar escolhendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu acho que o empresário ele tem papéis, ele tem que vestir alguns chapéus, né? Ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de finanças. Ele pode não ser bom nas três, ele pode gostar de jogar mais, mas ele precisa entender das três coisas. A gente está aqui num evento de franquia e eu vou puxar a sardinha pro franchise, tá? Ainda mais hoje que a gente vê que todo mundo está querendo franquear e todo mundo está querendo empreender. Eu acho que é muito sério. A gente tem que entender que muitos dos nossos empresários de primeira viagem, às vezes eles estão buscando o dinheiro da vida dele. Essa pessoa foi executiva muitas vezes há anos e ele quer hoje ter a liberdade dele como empreendedor. Então assim, nós temos uma figura, né, desenhada na nossa empresa, que é a figura da árvore, né, onde nós temos a nossa raiz, que ela está alinhada aos propósitos dos nossos negócios. Então um alinhamento de propósito ajudará no dia a dia do negócio. Se tem um propósito alinhado, né, a gente vai ter o prazer de levantar para executar aquele propósito. Eu falo que nós temos também os porquês, né? Você vai procurar uma franquia, você pode empreender sozinho. Qual é a curva de aprendizado que você está disposto a ter, né? Por exemplo, nós temos aí 27 anos de experiência. Então eu falo que nós temos os porquês das nossas marcas, né, dos nossos negócios, porque nós temos marca, nós temos know-how, nós temos suporte, nós temos tecnologia, treinamento e sustentabilidade. Então você imagina você começar um empreendimento já com um arsenal desse na sua mão. Você vai ganhar muito tempo na sua trajetória profissional. E aí nós temos um jeito de ser também na nossa cultura, na nossa árvore, que eu falo que é os frutos, né? Então, como é que o seu negócio quer se relacionar com todos os stakeholders, né? Não falo só do cliente, mas o funcionário que vai trabalhar nesse teu negócio, ele tem que investir também e alinhar com o propósito, entender os porquês, porque ali, no nosso jeito de ser, é o que a gente vai entregar como propósito para a sociedade, entendeu? Eu achei muito legal, não sei se acho que você não tinha chegado ainda, Kleber, mas hoje de manhã a gente teve lá a apresentação da palestra do Adir Ribeiro, né? Sou super fã do Adir. Cara, Adir Ribeiro, para quem não acompanha aí, é o mestre do franchise. Eu acho que ela é a pessoa que mais entende de franchising no Brasil. No Brasil, com certeza. Total. E ele mostrou o case, agora eu não lembro exatamente qual foi o cliente dele, mas ele quando ele viu aquilo pela primeira vez, ele falou, cara, isso faz total sentido, que é o propósito e os valores da franqueadora, ela é o mesmo do franqueado, mas a missão e visão, elas são diferentes. E devem ser diferentes, porque sim, faz total sentido. Cada empresário, cada franqueado, ele tem uma missão e visão do negócio que vai ser diferente da franqueadora, mas os valores têm que ser iguais. O propósito da marca é igual, tanto para a área de expansão, para a comunicação de expansão, quanto para a comunicação final do consumidor. Mas aí, Kleber, eu queria puxar só um negócio aqui que você falou, porque quem está assistindo a gente em casa pode ter se tremido um pouquinho. Já que a gente falou do empreendedor de primeira viagem, você falou assim, o empresário precisa saber de marketing, o empresário precisa saber de gestão de pessoas,
o empresário precisa saber de finanças. A galera em casa fala assim, mas eu não sei nada disso, eu só tenho dinheiro para investir. E eu achava que o franchising era o lugar que eu poderia confiar porque eu não tenho isso. Até que ponto vocês procuram na rede de vocês, não existe o certo ou errado? Estou querendo puxar aí realmente cada perspectiva. Até que ponto vocês procuram na rede de vocês empresários já mais maduros ou realmente empresários que estão disponíveis, estão abertos para aprender a fazer? Eu acho que o querer aprender requer a atitude desse empresário, entendeu? Então, quando eu falo que o empreendedor ele tem que ser bom nessas 3 frentes, é porque o negócio dele, seja uma grande franquia, seja uma quitanda, uma padaria, vai requerer que ele saiba pelo menos essas 3 coisas. É um tripé do dia a dia do negócio. Então, você tem que cuidar das finanças, do marketing das pessoas. No caso de uma franquia, você vai ter tudo isso. É papel do franqueador preparar o seu franqueado, porque o sucesso do negócio não é só a marca, não é só a franqueadora. O sucesso do negócio ele está 50% do franqueado e do franqueador. Então, no nosso caso, que nós somos uma empresa 100% de serviço, eu preciso que esse empreendedor ele tenha a atitude de querer aprender. Ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa ter uma boa gestão financeira, ele precisa cuidar das pessoas, né? Porque, hoje a gente está vivendo um apagão de mão de obra. Sim. Então, assim, o desafio é a gente formar as pessoas e, principalmente, reter esses talentos, porque senão você não vai ter tempo para fazer com que o negócio dê resultado com o seu core. Isso. Né? 50% do franqueador, 50% do franqueado. Exatamente. Mais ou menos isso. E tem um ponto que eu queria chamar a atenção também, porque o Kleber falou uma coisa muito interessante, que o cara pega lá, aqueles anos que ele trabalhou numa empresa, ele joga numa franquia apostando que ele vai trabalhar menos. Ele vai trabalhar muito mais, cara. Ele vai trabalhar muito, ele tem que entender que ele não vai ter uma estrutura por trás dele, a não ser, a franquia tem uma estrutura, mas depende da atitude dele. Total. Ele vai ter que trabalhar muito, ele tem que gostar do negócio. Mas aí a gente não está assustando ele. Verdade, né? De fato, eu prefiro que ele se assuste logo na arrancada. Isso, na arrancada. Alinhamento de expectativa. Acabou, acho que esse é o ponto. Eu digo que tem gente que sai pela manhã para trabalhar, cara, e diz assim, tô indo pro meu trabalho, eu acho fantástico. Já tem gente que vou pra luta. Cara, vai pra luta, vai brigar, cara. Eu preciso ir pro meu trabalho, eu preciso ter um alinhamento daquilo que eu escolhi pra mim, porque essa é uma escolha. Eu digo, é uma escolha pra vida, cara. É uma escolha pra vida. Ah, Jair, mas pode dar errado? Pode. Mas você tem que entrar dizendo vai dar certo. Porque tem um monte de perspectiva que diz assim, fulano entrou e deu errado. Não, mira naquele que deu certo. Vai ver o que ele fez. Porque se a gente mirar no que deu errado, ninguém se espelha no que deu errado. Se espelha no que deu errado, cara, que história é essa? Tem que me espelhar em quem tá bem. Né? Aí tem perspectivas aí de estúdios que falam assim, o cara abre a franquia e com 5 anos fecha. Esse eu não quero ver. Eu quero ver aquele que abriu e com 3 anos ele já tá abrindo outra. As pessoas... Tá? Eu vi uma frase esses dias que era assim, o pódio é muito rápido. Isso. Né? Você estar no pódio dura segundos. E para você chegar no pódio é a jornada, demora muita preparação. Isso. Então, muitas vezes o empreendedor ele olha o pódio e esquece de olhar a jornada. E a jornada de um negócio de sucesso, cara... Todo sentido. Tem uma frase que resume isso, né? Que a gente escutou hoje mais cedo. Para ter sucesso da noite pro dia, leva pelo menos 10 anos. Exatamente. Pelo menos. Bom, e a gente estava falando um pouco antes também, inclusive a gente viu na apresentação mais cedo, um pouco assim desse cenário de franquias. É uma rede de franquias que tem pelo menos 100 unidades. Vai ter ali seus 20% que está insatisfeito com o negócio, que não está dando resultado. Normal, padrão. Vai ter aqueles 30% que vai estar ali, né, levando um negócio e tal. E vai ter os seus 30%, 40% que está dando muito certo. A questão é, o cara que vai entrar numa franquia, vai comprar um negócio, você falou sobre perspectivas, né, olhar sempre para o ponto positivo. Eu indico sempre todos os candidatos falarem com franqueados. Sim. E falarem que o franqueado tem perspectiva negativa e positiva. Sim. Mas a questão é, você tem que botar na balança, velho. Porque se você ficou só se agarrar com um lado ruim, sempre vai ter algum franqueado que vai falar mal da franqueadora, sempre vai ter um franqueado que não vai estar ganhando dinheiro, sempre vai ter alguém que vai estar reclamando. Se você ficar preso nisso, cara, você não vai tomar nenhuma decisão, você vai ficar quieto pro resto da vida. Tá ótimo. E aí tem uma coisa muito interessante que eu trabalho muito, a questão do autoconhecimento. Eu preciso saber se eu sou aquela pessoa que vou até o fim nas coisas que eu acredito. Porque tem gente que, eu digo que é aquela pessoa quase casou, quase se formou, quase falou inglês, ele é quase alguma coisa, tá? Ele não consegue levar nada adiante. E aí ele coloca a culpa na franchise, na franquia, onde ele... Não, é ele. Ele precisa saber se é ele. Né? Porque, de novo, ele tem que arregaçar a manga e ir para fazer a coisa acontecer. Ele não pode simplesmente dizer assim, porque não me ajudaram, porque faltou o panfleto.
Eu não vendi porque não tinha um panfleto. Se o panfleto vender sozinho, a gente precisa de você, não. A gente manda o panfleto. Tá? Então, assim... Infelizmente, essa cultura vitimista, né? Isso. Muitos empresários trazem para o negócio. Isso, E isso é péssimo. Né? Aquela teoria velha do copo, né? Tem gente que só fica olhando o copo vazio. Isso. E essa proporção que você falou é de fato. Nós Acontece. temos na nossa rede que, assim, se eu estiver dentro do avião e saltar de paraquedas, eu olho para trás, vem pelo menos 30% da rede. Sim. 30%, assim, aquele cara que, ó, vamos junto. E aí eu tenho lá uma parcela que você tem que trabalhar muito para que ela penda para o lado de cá, da turma dos 30%. Então, essa pessoa, às vezes, ela quer ir para o lado de lá, porque tem a âncora. Sim. Tem uns 20 ali, 25%, que é aquela turma que tem que sair. Deu 5 anos, o contrato dele vai vencer, tem que trocar e trazer gente nova. Não tá viado. E esse empreender, ele tem muito a ver com o teu conhecimento, mas mais do que isso, com o que você executa. Então, a gente falava muito, antigamente, sobre o perfil do franqueado ideal. Para mim, o perfil do franqueado ideal é aquele que tem vontade e que quer fazer as coisas. Aquele que quer aprender, porque ele está buscando conhecimento. Conhecimento, quanto mais palestras, quanto mais vezes a gente escuta o Adir, como a gente citou aqui antes, sempre a gente aprende algo novo. E eu vejo ele muitas vezes, né, ele nos presta consultoria e sempre ele vem com algo novo, sempre está estudando. Então, o franqueado, se ele quer ter sucesso, ele precisa sempre estar buscando algo novo, algum conhecimento que sempre dá para você aprender. Cara, algo diferente. Dá pra gente concluir aqui nessa mesa agora que talvez o perfil do franqueado ideal ou a habilidade principal de um franqueado de sucesso é o soft skill, é a habilidade de relacionamento, é o comportamento otimista. Vocês conseguem enxergar esse padrão na rede de vocês? Por exemplo, se a gente fazer um corte agora, o grupo Salos, os 30% ali que pula de paraquedas contigo, se a gente traçar um padrão comportamental, existe ali algo que seja bem evidente comparado com os demais? A mesma coisa com as coxas, vocês conseguem enxergar isso? Com certeza. O que seria esse padrão? Como é que você descreveria esse empreendedor para a galera de casa começar a se identificar? Ou então pensar em mudar seu comportamento? Esse empreendedor, ele não é vitimista. Se está acontecendo algo de ruim na empresa dele, se não está tendo resultado, ele vai fazer alguma coisa para mudar esse resultado, né? Ele não vai sossegar vendo um resultado ruim. E daí o que ele vai fazer? Ele vai buscar conhecimento, ele vai falar com pessoas que estão dando certo. Ele não vai procurar pessoas que não fizeram. O professor acontecer. falou muito bem. Aquela turma do quase, esse quase tentou, ele nem tentou. Então, essa turma que faz a coisa acontecer, ele erra. Não tem problema de errar. Erra, vai atrás da correção, corrige rápido e executa. Então, a gente percebe o poder de resolução, é o poder de arregaçar a manga, é o poder operacional, o poder de colocar a barriga no balcão é que vai fazer a diferença. Porque, de novo, a gente está falando de empreendedorismo e franquia. A franquia entrega a receita, entrega o mapa da jornada, segue aquilo que você vai ter sucesso. Exatamente. Sai do quase e entrega. Entrega. Só que o que é legal, ele não vai entregar para a franqueadora, ele tem que entregar para ele, porque ele é o dono do negócio dele. Entendeu? Às vezes, infelizmente, tem empreendedores que compram uma franquia achando que está comprando um emprego. Esse é um emprego que eu não vou ser mandado embora desse emprego porque eu comprei o meu título de capitalização. Não existe. Não existe. O negócio dele é um emprego também. Se não der resultado, ele não vai conseguir nem se pagar. Isso. Verdade. Agora sim, Kleber, na tua área, principalmente a área ali de saúde, né? Que está crescendo muito no Brasil. A gente viu ali números no mundo, pô, do franchising brasileiro, mas assim, a gente até comentou no podcast anterior, o segmento de saúde, beleza e bem-estar está em primeiro lugar já em termos de crescimento, de relevância no franchising brasileiro, ultrapassou aí o segmento de alimentação, que sempre foi o mais relevante, e dentro desse segmento a gente acaba atraindo muito perfil de profissional técnico, né? Que vem, por exemplo, da área de saúde, da área de odontologia, profissionais de estética. Esse pessoal, em tese, ele não está preparado para empreender, né? Ele não passou assim por uma formação empreendedora, mas eles já saem de uma faculdade, de uma formação, em tese empreendendo, na prática empreendendo. E eles se esbarram em diversos desafios. Não sabem gerir pessoas, gerir suas finanças, não sabem fazer o seu marketing. Para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui, perfil muito técnico, talvez um advogado, talvez um engenheiro, talvez um dentista.
todos os São perfis muito muito comuns. técnicos aí. O que tipo de dica vocês poderiam dar para esses empreendedores para que eles possam ingressar no mundo do empreendedorismo, seja através de franquias ou não, e ter êxito? Falando de saúde, né, saúde é algo que a gente tem que olhar e entender que é um setor bastante resiliente. Não tem como a gente não falar disso. Está aqui o período de Covid, nós não fechamos nenhuma unidade, né, e a população está envelhecendo. Então, as pessoas querem viver mais, vão viver mais e querem viver melhor. Então, o setor de saúde é algo que veio para ficar e com certeza, os negócios de saúde são muito mais resilientes nas questões de crise. O empreendedor de saúde, como você falou, quando eu formei em odontologia, lógico, eu já tinha a Sorridentes, mas ele sai no outro dia, um dentista, por exemplo, ele tem que montar um consultório dele. Só que ele demora um pouco para entender que aquele consultório dele é uma empresa. E aí é onde que o bicho pega. Às vezes ele começa a acreditar tanto naquele negócio sem uma estruturação que ele perde muito tempo. Então nós, como franquia, a gente conseguiu quebrar essa barreira nesse setor, porque o que acontece? A gente fala o seguinte, as nossas clínicas é o melhor lugar para que você possa desenvolver a sua melhor técnica. Porque nós temos todo um respaldo para que ele, profissional da saúde, hoje, não mais odontologia, tenha aquilo que ele vai ter que tomar atitudes em tempos esporádicos. Gestão do caixa, essas coisas, ele é o CEO. Cada vez mais a gente forma esses profissionais a serem presidentes da empresa. Eles têm que ter uma visão mais holística da coisa, né, e se aprofundar mais nas questões técnicas, se ele gostar, porque nós temos também muita gente que já quer tirar a parte,